Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia, ele o viu, e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta: quantas vezes ao longo de nossas vidas, nos sentimos perdidos, sem rumo, sem saber qual caminho seguir? Quantas vezes nos deparamos com desafios e dificuldades que parecem insuperáveis? Tenho certeza de que cada um de nós já passou por momentos assim. A vida é cheia de altos e baixos, de incertezas e tribulações. E é exatamente nesses momentos que precisamos nos voltar para a Palavra de Deus, em busca de orientação, força e esperança. Nossa primeira leitura de hoje nos traz a história de Abraão, um homem que enfrentou muitas provações ao longo de sua vida. Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu abençoá-lo abundantemente. Mas, para isso, Abraão precisava confiar plenamente em Deus e obedecer aos seus mandamentos. Em nosso trecho, vemos Abraão prostrado diante de Deus, reconhecendo sua grandiosidade e comprometendo-se a caminhar em sua presença. Abraão recebeu o nome de o pai de muitas nações e, através de sua descendência, a promessa de Deus se cumpriu. Queridos irmãos e irmãs, assim como Abraão, também somos chamados a confiar em Deus, a nos prostrar diante dele e a reconhecer sua soberania. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está indo bem, mas e quando enfrentamos desafios e provações? É nesses momentos que nossa fé é testada. É nesses momentos que precisamos lembrar das promessas de Deus e nos apoiar em sua palavra. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz:
em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essas palavras de Jesus são poderosas e nos convidam a refletir sobre a importância de guardar sua palavra em nossos corações e em nossas vidas. Guardar a palavra de Jesus não significa apenas memorizá-la, mas vivê-la, colocá-la em prática em todas as circunstâncias de nossas vidas. Jesus continua dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Essas palavras são um lembrete poderoso de que Jesus é eterno, que Ele é Deus encarnado, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele podemos encontrar a verdadeira vida, a vida eterna com Deus. Queridos irmãos e irmãs, como podemos aplicar essas passagens bíblicas em nossas vidas diárias? Como podemos guardar a palavra de Jesus e caminhar em sua presença? Permitam-me compartilhar com vocês 3 princípios fundamentais que nos ajudarão nessa jornada espiritual. O primeiro princípio é a confiança. Assim como Abraão confiou em Deus, precisamos confiar plenamente no Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Confiar que Ele tem o controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Confiar que Ele é fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. A confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida e nos enche de esperança. O segundo princípio é a obediência. Abraão não apenas confiou em Deus, mas também obedeceu aos seus mandamentos. Da mesma forma, precisamos obedecer aos ensinamentos de Jesus e viver de acordo com sua palavra. Isso significa amar nosso próximo, perdoar aqueles que nos ofendem, buscar a justiça e a verdade em todas as nossas ações. A obediência a Deus nos traz paz e nos aproxima do seu coração. O terceiro princípio é a perseverança. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas Jesus nos encoraja a perseverar. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos, nos fortalecendo e nos sustentando. Quando enfrentarmos desafios e tribulações, não devemos desistir da nossa fé, mas perseverar, confiando que Deus está trabalhando em meio às nossas dificuldades para nos moldar e nos transformar. Queridos irmãos e irmãs, à medida que aplicamos esses princípios em nossas vidas, é importante lembrarmos que somos chamados a ser sal e luz neste mundo. Assim como o sal dá sabor e preserva, e a luz dissipa as trevas, também devemos ser portadores da mensagem de esperança e amor de Jesus. Em um mundo cheio de desespero e negatividade, somos chamados a brilhar com a luz de Cristo, a oferecer palavras de encorajamento, ações de bondade e compaixão aos que estão ao nosso redor. Gostaria de compartilhar uma história que ilustra essa ideia. Havia uma vez um jovem chamado Pedro, que vivia em uma comunidade onde as pessoas estavam desanimadas e sem esperança. Pedro decidiu fazer a diferença em sua comunidade e começou a visitar os doentes, ajudar os necessitados e compartilhar palavras de encorajamento com todos que encontrava. Ele se tornou conhecido como o portador da esperança e, à medida que suas ações se espalhavam, mais e mais pessoas começaram a se inspirar e a se juntar a ele. A comunidade começou a ser transformada pela ação do amor de Deus através de Pedro e de todos aqueles que se uniram a ele. Queridos irmãos e irmãs, assim como Pedro e todos aqueles que se levantaram para ser portadores da esperança, também somos chamados a fazer a diferença em nossas comunidades e no mundo. Que cada um de nós se torne um símbolo vivo do amor e da graça de Deus, espalhando luz e esperança onde quer que estejamos. Ao concluir, quero lembrar a todos nós que a mensagem central dessas passagens bíblicas é a graça, o amor e a esperança divinos. Deus nos ama incondicionalmente e está sempre pronto para nos perdoar, nos restaurar e nos guiar em sua vontade.
Sigamos o exemplo de Abraão, confiando em Deus, sigamos o ensinamento de Jesus, guardando sua palavra, e sejamos portadores da esperança em um mundo que tanto precisa dela. Que o Espírito Santo nos fortaleça e nos guie em nossa jornada de fé. Que Ele nos capacite a viver de acordo com os princípios da Palavra de Deus e a ser instrumentos de sua paz e amor. Que possamos ser uma igreja viva, cheia do poder do Espírito Santo, e que nosso testemunho possa tocar vidas e transformar corações. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe em nossa jornada espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.